Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mosca Branca Dev. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as variáveis, mas dessa vez vamos tirar o direto ao assunto e vamos colocar aí as boas práticas de desenvolvimento. Então vamos lá. Pegando esse exemplo aqui que eu gravei no vídeo passado, vamos explorar um pouco mais aqui essas declarações de variáveis, vou mostrar para você um pouco de algumas convenções, algumas boas práticas. Lembrando que um dos grandes diferenciais do Delphi ou da linguagem Pascal é que você tem total liberdade para fazer aí o seu desenvolvimento e é claro, no final das contas, um dia você vai ter que dar manutenção nesse código ou algum coleguinha seu aí vai ter que dar manutenção. Então, o ideal é que ele possa entender o que você fez ou você mesmo possa se lembrar do que você fez, certo? Então, eu vou colocar aqui nessa seção var do vídeo passado. Vou botar o barra barra aqui como comentário e eu vou deixar isso aqui focado mais como uma espécie de sessão de declaração livre, tá? Então vou botar aqui, ó, declaração livre. Ok. Agora vamos pensar um pouquinho aí em algumas convenções antes de eu dizer para você algumas boas práticas. Vou falar aí de algumas convenções. Por exemplo, eu vou colocar aqui, deixa eu botar o barra barra, convenções. Primeira convenção, em alguns lugares você vai trabalhar e eles vão ter uma ideia de que variáveis locais sempre vão começar com a letra L de lápis. Então aqui eu estou num evento do botão clique e eu, por exemplo, iria escrever aqui meu LX. Fica bem esquisito, né? Vamos botar em um L código do tipo integer, por exemplo. E aí eu teria em um L nome do tipo string e teria um L verdade do tipo boolean. Teria um L salário do tipo real e poderia ter um L tipo char. E eu poderia também definir que todos eles deveriam começar com a letra maiúscula no seu tipo, aqui no caso, nessa minha convenção. Uma outra convenção possível é quando tiver apenas uma única variável, eu declarar minha variável do lado do var. Minha variável do tipo string. Então, digamos que eu tivesse apenas uma única variável. Em alguns lugares, pode ser que você encontre essa construção aqui. Tá? E o Delphi aceita. Depois da palavra reservada var, o nome de uma variável seguida do seu tipo e ponto e vírgula, para ele tá tudo certo. E o Pascal também possivelmente vai aceitar sem nenhuma restrição. Ok? Então eu vou botar aqui um comentário. Declaração linear.
apenas uma variável. E agora eu vou colocar os outros aqui. Certo. Outra convenção, ainda seguindo orientações aí de livros de Delphi, apostilas, ou se você for pesquisar aí pela internet. Vou botar aqui como convenções gerais. Você vai ter nomes de variáveis no formato camel case, certo? Camel case, você vai botar, por exemplo, código cliente, tipo integer, e assim por diante. Então, nome cliente do tipo string, teste verdade do tipo boolean, salário mínimo do tipo real, tipo cliente do tipo char. Então repara que essa é uma outra possível convenção. Essa é um pouco mais comum que você vai achar na internet. Eu ainda posso colocar nomes misturados com números, tá? Então, por exemplo, eu poderia ter CPF, CPF não, telefone do tipo string e poderia ter telefone 2 do tipo string. Então eu vou ter total liberdade, mas isso já entrarei aqui na declaração livre. Eu poderia botar underline, o famoso sublinhado, telefone, underline, cliente, tipo string. Poderia colocar assim também. Essa aqui, vou te dizer, declarações livres. Ainda como declarações livres, certo? Agora, uma outra declaração livre, porém, dependendo do ambiente de desenvolvimento que você tiver, não muito recomendável. Eu particularmente não pratico, mas ela pode existir e eu já vi. É você usar o sublinhado no começo da variável. Vamos ver aqui. Valor especial do tipo real, por exemplo. Então, não vai dar erro de compilação. Talvez em alguma versão de compilador ou de Delphi mais antiga, pode ser que entre alguma restrição aqui, porque isso aqui pode impactar em valores computados aí desse sistema operacional, mas não é estrito. Então, se eu botar aqui para compilar, botei aqui para rodar e ele rodou numa boa, certo? Sem nenhum problema. Outra convenção que é comum aí você pegar as questões vou botar aqui como tipos iniciais. Tipos iniciando, vamos olhar assim. Iniciando. Como assim, Fabiano? Vamos lá. Código cliente. Eu vou botar um i código cliente. Para que isso?
Para quando eu bater o olho na variável, eu já saber que ela é uma variável inteira. E assim por diante. S, nome, cliente, do tipo string. Aí, o booleano, P, teste, verdade. E o salário mínimo? R, salário mínimo. Ou uma outra convenção, F de float, salário mínimo. E tipo cliente, que seria o tipo char ou caractere, C, tipo cliente. Então, essa aqui é uma convenção que você pode encontrar em alguns lugares aí, escrito para facilitar, vamos dizer assim, a leitura do código. Essa aqui é uma outra convenção, você vai encontrar até em outras linguagens de desenvolvimento, como Java, por exemplo. Essa aqui é menos comum, mas eu já encontrei ela sendo praticada. E essa aqui é geral, muitos usam e abusam da sua liberdade de desenvolvimento e não estão preocupados aí com questão de manutenção, simplesmente colocam o nome que acham melhor e tá tudo bem. Eu vou colocar mais uma convenção aqui para você e aí eu vou mostrar o que eu considero boas práticas na declaração de variáveis. Então vamos lá. Então nós temos esses tipos aqui com as iniciais, aqui com os nomes iniciais, aqui com os L's, né, de variáveis locais, a declaração livre. E aí o que você pode fazer, também não recomendo muito, é focado em siglas, mas que você vai ver por aí. Então, por exemplo, o código cliente, você vai ver como CD cliente. Aí o nome cliente, você vai ver como NM cliente. E aí o teste verdade, você vai ver como T verdade. E o salário mínimo, você poderia ver como SAL ou SL mínimo. Mínimo. SL mínimo. E o tipo cliente, por fim, TP cliente. Deixa eu puxar. Fabiano, você está inventando isso tudo. Eu não estou inventando. Eu estou quase denunciando aqui o tempo de carreira que eu tenho. E eu vou te dizer que na minha trajetória eu já passei por todos esses tipos aqui. Mas eu vou dizer para você que no meu ambiente de desenvolvimento pessoal, não profissional, eu faço diferente disso tudo aqui. Por que pessoal e não profissional? Porque quando você está numa empresa, você precisa seguir as regras e as doutrinas dessa empresa, ok? Então, tudo isso aqui eu segui nas empresas que eu estava trabalhando. Aqui uma empresa trabalhava assim, outra trabalhava assim, outra trabalhava assim e outra trabalhava assim, ok? Como eu faço, e eu vou dizer para você que eu não sou melhor do que ninguém, mas o que eu considero aí boas práticas, tá bom? Boas práticas. Vamos seguir uma premissa
que serve para construção de rotinas também de desenvolvimento, não necessariamente declaração de variáveis, que é o seguinte: o código-fonte ele precisa ser legível para você e para quem vier a dar manutenção no futuro. O código-fonte precisa por si só dizer o que ele faz, ok? Então, por exemplo, o cliente eu colocaria como código cliente do tipo integer. E o nome do cliente, ou eu colocaria explícito, nome do cliente do tipo string, ou eu poderia ainda colocar como nome cliente também, porque está entendível. Teste verdade, do tipo boolean. Salário mínimo não tenho o que falar, é salário mínimo mesmo, do tipo real. E tipo cliente do tipo char. Ah, Fabiano, mas assim eu não sei qual é o código, assim eu não sei qual é o tipo, assim eu não sei como é que faz para identificar o tipo do dado. Ok, mas aqui você já está vendo explicitamente o que essa variável está manipulando. Tá? O Delphi está marcando aqui como vermelhinho porque eu já tinha aqui declarado elas. Aqui em cima eu tenho com minúsculo e o Delphi não é case sensitive, então por isso que ele criticou aqui. Bom, vou fazer o seguinte, deixa eu botar aqui chaves, vou ver se ele, ok, agora já não reclamo mais. O que mais aqui que eu vou dizer para você sobre boas práticas na declaração de variáveis? Bom, além dos nomes serem bem claros, uma anotação que você pode fazer, mas talvez gere confusão, é isso aqui, ó. Deixa eu dar uma aqui. Eu vou botar como uma seção de simplificações, tá? Ações. Bom, eu vou comentar esse código aqui de boas práticas, para não dar conflito ali com o Delphi. E aí a gente vai ver algumas variantes aqui. Então, por exemplo, o código do cliente é um só, tá? Mas repare que eu tenho nome do cliente e nome cliente. Digamos que eu tivesse nome do cliente e nome do aluno, por exemplo. São duas variáveis do tipo string. Então, eu posso simplesmente colocar uma vírgula aqui, porque quem está definindo o tipo é aqui no final. Então, dessa forma, eu tenho um código e todas as variáveis que possuem o mesmo tipo, eu posso agrupá-las com vírgula. Posso botar aqui nome da matéria, nome da cidade e assim por diante. Então eu estou aqui definindo todos eles que são do mesmo tipo com vírgula. Pode soar aí que mas está ajudando, está simplificando, sim. Mas com fonte um pouco extenso, pode ser que isso fique um tanto estranho, tá? Mas de novo, um dos grandes diferenciais do Delphi é que você tem liberdade na sua criação, tá? Você tem liberdade. Então, fica aqui
os meus exemplos, declaração livre, algumas convenções iniciais, convenções gerais, com tipos iniciando, com siglas, o que eu considero boas práticas, tá? E as simplificações aqui no caso, que é você agrupando por tipos. Agrupando por tipos. E aqui em cima, declaração linear, quando você tem apenas uma variável. Dessa maneira, você percebe que você tem muitas opções para declarar variáveis. Você pode fazer de muitas maneiras diferentes. Qual é a minha opinião? Qual é o meu conselho? Faça da maneira mais clara possível, lembrando que não é só você que vai trabalhar no código-fonte. Algum dia você vai voltar aí para dar manutenção. Ou algum dia um coleguinha seu vai assumir aí uma posição e vai precisar dar manutenção nisso aqui. E aí, meu amigo, se tiver tudo claro, você vai facilitar a vida dele e ele com certeza vai ser grato a você por isso. Tá legal? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas. Um grande abraço. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal, ativa o sininho, nos ajuda a crescer. Vou trazer sempre materiais aí com essa visão que eu tenho aqui, olha, trazendo a minha estrada, a minha experiência, para te mostrar vários caminhos para se seguir na codificação de um fonte. E é isso. Um grande abraço, fique com Deus.